Prepara o pi. Tem que preparar seu pi, porque do jeito que eu xingo... Então, pronto, minha gente. E aí, galera, eu sou a Krika e hoje eu tô aqui com uma pessoa diva, nada mais nada menos que Rebeca, diretamente da Bahia. Pau, pau, pau. Vai segurando. Como que é essa sua trajetória dentro do grafite? Como tudo começou na sua vida? Então, minha trajetória do grafite é um negócio meio sinuoso, porque eu sempre tive outras atividades, então nem sempre deu pra dar continuidade em produção, mas nunca abandonei a cena totalmente, né? Mas eu comecei a grafitar, diferente da maioria das pessoas, eu não vi da pichação, né? Assim, não da pichação como é aquilo que a gente respeita pra caramba, que é realmente o spray e sair. A minha pichação era muito de tags, com canetão mesmo, tudo quanto é lugar por onde eu passava. Uns taguinhos, assim, ordinário, mas tava lá. Então, assim, eu na faculdade, durante uma disciplina de introdução à arquitetura, a professora dividiu algumas temáticas para se apresentar seminário e eu fiquei com a cena do grafite soteropolitano. E aí eu já sabia que eu tinha alguns colegas na época, então foi mais fácil, através deles, assim, conseguir outros contatos. Aí eu pude fazer esse trabalho, né, que era uma apresentação do seminário, só que eu me apaixonei, assim. Porque na época eu sempre tive uma pesquisa em produção de arte erótica, mas eu era crente, né? Olha isso! Olha, a pessoa é realmente de Libra, é um equilíbrio do profano e do sagrado numa pessoa só. Sou bom. eu, baby. Muito Desculpa, diferente, né? Sempre ficava nessa inquietação de procurar um suporte artístico que fosse também subversivo, né? Eu entendi que você começou sua trajetória não totalmente diretamente na rua. Não. Então foi um lado mais assim, da Acadêmico academia pra rua. Acadêmico. Só que aí é que veio a grande reviravolta, que é o que eu digo assim, o hip hop mudou a minha vida completamente. Em todos os sentidos, né? Porque eu vim de uma criação burguesa, classista, racista, homofóbica, como é. Não vou negar, meu sobrenome é Lavinsky, então por aí vocês tiram, né? Então assim, e o hip hop realmente me abriu os olhos e eu rompi de fato com essas, né? Assim, rompi no sentido ideológico e venho nesse processo de desconstrução, porque como a gente conversa bastante e talvez você já esteja de saco cheio, esteja aí, ai meu Deus. E vão continuar saco cheio, porque essa desconstrução, ela acontece com todo mundo, não é só com as mulheres, entendeu? É porque se você, assim, sobretudo quando você milita dentro do hip hop, assim, você precisa estar se atualizando nesses contextos de opressão. Porque em algum momento você precisa estar atento realmente para não reproduzir. Então, se eu sou branca, eu tenho que lembrar que eu posso estar em situação de privilégio como uma mulher preta. Se ela é magra, ela pode estar em processo de privilégios em relação a mim que sou gorda. E aí um homem em relação a mim que sou mulher. E aí são questões que é necessário estarmos sempre atentos, né? Para que a gente consiga um mundo mais igualitário, né? Então, enfim, aí eu comecei essa pesquisa de, minha ideia inicial era levar a arte erótica pra rua. Então, só que nesse mesmo processo de fazer essa investigação para seminário, eu fui me batendo mesmo com essa questão do machismo, né? Uhum. Assim, mas assim, não é só no grafite, tá? A gente sabe, na sociedade inteira, por favor. Por isso que eu acho que é importante cada vez mais mulheres diversas falar sobre esse tema, né, que hoje é super abordado, porque parece até que a gente quer ficar enchendo o saco toda hora, mas não, é porque o mundo tá mudando, as pessoas precisam ter voz, entendeu? E o grafite, assim como as outras coisas que tem homens, né, que eu já falei várias vezes aqui, inclusive tem o vídeo que eu fiz do porquê mulher ser grafiteira é curioso, eu vou deixar aqui, depois vocês podem ver. Falando um pouco sobre isso também, sobre essa relação da mulher com a rua, e todos nós estamos em processos, né, de desconstrução. Como é que foi pra você, assim,
lá, com quem que você começou a pintar? Quais são as pessoas que te influenciaram dentro desse meio grafiteiro de ser? Na realidade, eu não sei nem se eles lembram disso. Mas assim... Mas você lembra, porque você viveu isso, Exato, não é? eu lembro disso. Então, assim, existe ainda, né, esse terreno que fica no final do Corredor da Vitória, em frente a um posto de gasolina, que eu descobri que o Rodrigo e a Nanda, eles faziam os testes deles lá, de stencil. E aí, quando eu descobri isso, na época eu andava muito com Naara, que é Naara Naco, né? E a gente começou aí nesse terreno também fazer os nossos testes, né? Porque ela é bem perfeccionista, assim, ela demorou um tempo de ir pra rua, porque enquanto ela não achasse que o trampo dela tava maduro, ela não queria testar a rua. Acho que E passou já eu muito não. por isso, né? Muitas pessoas. Eu não, eu sou ousada pra caralho, Tá certo. suja, imunda. Já então... tem que ir pra rua e pronto. E aí, assim, mas eu comecei nesses testes, então nessa época também o Fael primeiro ajudou muito, assim, foi uma pessoa nesse lugar ali, né, de teste. Mas quem me deu, assim, o spray, assim, ó, comigo na rua pra um trampo foi um dia Marcos Costa, tava com mais 2 grafiteiros no murinho na porta da Escola de Belas Artes. E aí eu cheguei e fiquei com a minha cara assim, né, tipo, ai. Aí ele falou, você quer fazer? Eu digo, mas Marcos, eu não sei nem como é que manipula isso. Aí ele falou, Rebeca, pelo amor de Deus, toma aqui, me deu 2 latas assim, ó, Raça, isso mesmo. vai fazer. Era uns passinhos assim. E aí eu fiz o fundo, tipo, o quadril de uma mulher, assim, como se ela estivesse pulando o muro. E aí foi aí que eu comecei a fazer os testes e comecei a tentar fazer stencil. Percebi já nesse universo que não ia dar pra fazer arte erótica, senão ia ser hostilizada demais. Você não fez mais por conta do preconceito, assim? Sim, e não é um preconceito, volto a dizer, não é um preconceito, não era algo que restringia o universo do grafite, mas é porque sexualidade é um tabu de modo geral pra sociedade, né? Aí não podia, já mulher, na rua, ainda falando de sexo, não dava, né? Então eu fiz algumas coisinhas assim, mais tímidas, né? Tipo, pergunta se ela goza, coloquei umas coisas assim. Na verdade, você provocou de outras formas, né? Isso, porque assim, a minha ideia também, inicial, era trabalhar com imagens de mulheres e sempre com aquela questão da legenda. Mas não uma legenda qualquer, assim, eu queria provocar mesmo. Ainda tenho, você é mulher ou objeto? Pergunta se ela goza, vem que eu tô pronta. Algumas também é muito envolvendo a questão da sexualidade do corpo da mulher. E aí eu fui sentindo um certo medo até, né, assim. Uma certa feita eu tava fazendo um stencil, eu ainda tava com as pin-ups sozinha, né? No meu começo também foi muito assim, teve esses empurrãozinhos iniciais que eu falei, mas assim, eu ia pra rua só também fazer meus trabalhos, né? E como que era, assim, essa sensação de você estar sozinha? Velho, eu não tinha muita noção, só tinha um calor de fazer. Sim. Hoje em dia eu já não tenho mais, não é nem calor, eu fico brincando, eu digo, velho, eu tô velha pra correr de polícia, pra correr de tarado, né? Pra correr de ladrão. Então não dá, mas assim, no início eu tava naquele flow, né? Aquela, eu quero ir. E aí, fazer todo dia, todo final de semana. E hoje em dia meu fluxo era esse, todo final de semana. É engraçado isso, que eu também era assim lá atrás, e a gente acho que com o tempo vai vendo. Eu me arrependo também de uma coisa, muita coisa eu pintei, eu não registrei. Pois é, eu tenho, olha, minha sofrência nesse mundão, porque assim, gente, eu, por exemplo, que comecei lá atrás, em 2001, tem coisas minhas que eu não tive nem condições, eu não tinha câmera, a gente tinha câmera de filme, a gente então, tem muita gente ainda que não tinha o hábito de registrar. Eu, por exemplo, eu tinha uma câmerazinha fotográfica que era de filme, que minha mãe tinha me dado, só que, pensa... Com o dinheiro que eu ia comprar, não trabalhava. E revelar. Revelar a cara pra caralho. Caramba, então. Pra caramba. Aí, o que acontece? Pra caralho, essa porra. Porra. Deixa eu falar, porra. Aí, o Orkut também foi uma pena, tipo, terminou em muitos registros, não só dessa cena do grafite, mas a cena do rap também, de Salvador. Que eu colava em tudo quanto era batalha, tudo quanto era rap, em vários locais, e se perdeu registros interessantes que eu fazia. Então, assim, desse dia eu tava sozinha pintando lá na federação, aí de repente encostou um homem e começou a perguntar: que é isso? Aí eu, que é isso o quê? Não, eu tô vendo que você tá pichando aí, mas tipo, cadê seu namorado? Aí eu, não tenho. Cadê seu pai? Tá aí, Ilhéus. Cadê seu irmão?
tá em Belo Horizonte. E sempre uma referência masculina, né? Aí eu falei, moço, qual é o problema? Não, porque eu acho um risco, você sozinha aqui numa avenida dessa, tá deserto. E se eu fosse... Aí eu já comecei... Ai, Jesus. Então, Aí eu... coisas que eu enfim. falo aqui, que eu já disse, entendeu? Que nós passamos. Só a mulherada que tem aqui, ó, na pele, sabe o que é esse constrangimento, né? E aí depois desse dia foi que eu comecei a ficar... Começou a nascer em mim o medo. Começou muito sutil, assim. Eu comecei daí, então, a procurar as pessoas, porque também eu tenho esse espírito muito livre, assim, né? Então, eu comecei a ver que não dava. Eu tinha que começar a fazer umas coligações de pedir as pessoas, vamos pintar. Eu odiava isso. Hoje em dia eu já me acostumei, mas no começo eu odiava ter que... depender de alguém pra ir pintar, sendo que a rua tá ali, né? E sendo que você precisa somente de você mesma pra ir lá e pintar, porque eu acho que assim, às vezes a gente, quando tá pintando com a galera, é totalmente diferente de pintar sozinho. Então, assim, eu acho importante as duas coisas, porque quando a gente tá sozinha, por exemplo, é uma coisa de investigação técnica. Não é, eu não vou nem olhar pelo lado de ter alguém ali, por que você não limpa esse seu vetor imundo, né? Que é o que eu mais ouço. Gente, eu gosto do meu grafite que parece que eu usei massa corrida. Isso mesmo. Chupe, velho, é o meu trampo, não gostou, não dê like, porra. Respeita. Caralho, deixa eu fazer minha parada imunda. Muito bom, obrigada! Beijo, Brasil! Aí eu fui pra rua mesmo, vamos botar assim, junho de 2007. Quando foi em dezembro de 2007, teve um evento lá, enfim, uma espécie de curadoria de grafite na galeria, algumas pessoas se inscreveram, eu na minha ousadia me inscrevi também, só tinha 4 grampos assim na rua até aquele momento, mas eu escrevi meus 4 tampinhos humildes. Não fui selecionada, mas fui pro evento, que aí tinha no final, tinha um evento na Ribeira. E aí, nesse evento que é Junho de Qual que é o Nove, nome do evento? Você lembra? eu sei que era o Grafite na Galeria, era o projeto. Eu lembro que Mente foi e tudo. Foi um negócio. E eu nem sabia de quem se tratava. Não, pensa uma pessoa que não pesquisava. Até hoje eu sou meio assim, tipo, eu prefiro pesquisar outros artistas de outras técnicas. Do que do próprio grafite, Pra né? eu não me influenciar tanto, assim. Às vezes eu fico até com vergonha, porque é sempre, claro, vocês rapazes, quando tentam elogiar meu trabalho, sempre dizem, você conhece fulano, você pinta igual a ele. Mano, isso não é legal. Para com isso, gente. É importante pra mim nesse dia, porque nesse dia vieram 2 grafiteiros, que foi Questão, da GL8, e Baga, que era da GL8 também, mas falar da TRC, que era Traços de Rua Crio. E aí os 2 me chamaram no mesmo dia pra uma Crio, né? E aí resolveu um pouco aquela problemática que eu tava na época de não pintar sozinha, né? Mas aí esse evento também foi importante pra eu conhecer outras pessoas. Daí eu, enfim, a Mônica já me chamava pra pintar junto com o Pinel, né? E aí já Vaga, Idrico e Questão. Então os meninos já foram meio que me abraçando ali. Então assim, eu tive um certo espaço, né? Assim, foi tranquilo nesse sentido. Em outros não. Por exemplo, os meninos às vezes iam pintar, eu ficava puta da vida. Iam pintar na quebrada, eu amo isso. E aí quando eu via, porra, por que ele me chamou, cara? Eu ia ficar tomando conta de você? What? Então muitas vezes eles só me chamavam pra pintar quando eles achavam que o local era seguro. Se o lugar não fosse seguro, eles me limavam do rolê. Mas aí, paciência, né? É isso aí. E aí quando foi nesse final de ano para começo de 2008, eu conheci a rede de grafiteiras BR. Então isso... Pesquisando na Isso é bem internet. importante você falar, Isso. porque existe uma galera que não sabe ainda, né, na verdade, que existiu essa rede de grafiteiras BR e que foram várias mulheres participando e que já deixou um legado que isso não é novo, esse movimento das mulheres se encontrar pra pintar, né? Exatamente. E a rede era uma rede numa plataforma virtual do Yahoo Groups. E aí a gente tava tentando alimentar uma plataforma, um site de divulgação, né? Enfim. E aí elas já tinham feito 2 encontros, só que no Sul, quando ia rolar um regional em São Paulo, né? E aí eu tava na loucura de procurar passagem. Eu não me lembro como foi assim, mais ou menos, que tipo de evento. O que eu sei que eu fui lá na prefeitura, na época o projeto Salvador Grafita já existia. E aí eu fui lá no setor responsável,
queixar passagem. E aí fui lá, oi, eu sou eu, e aí eu queria que você me desse uma passagem. Aí a Mini na época olhou assim, olha, eu vou falar pra você falar ali com o superintendente, lá vai eu de novo. O superintendente olhou pra mim, querida, como é que eu vou te dar uma passagem, sendo que você não faz parte do nosso quadro, né, de grafiteiros. Eu falei, mas esse problema o senhor pode resolver. E ele resolveu. Não me deu passagem, mas me contratou pro Projeto Salvador Grafita, que foi muito paralelo. Isso foi bem importante, porque na verdade era um projeto de cunho popular, né? Foi Li, junto com o Neuro e outros meninos que encabeçaram o projeto, levaram pra prefeitura e aí aquele prefeito abraçou. Então, assim, às vezes as pessoas também pagam uma pau, porque a prefeitura, bom, vamos lá. Não, o projeto não tem só a prefeitura por trás. Foi o projeto, é isso importante muitas vezes. É quem faz o projeto, quem pensa o projeto, quem vai discutir, levar pra poder conseguir, entendeu? Então, assim, acho que isso é muito importante também, às vezes a gente esquece. A gente tem que deixar isso um pouco mais aberto pra galera entender que quando, por exemplo, um evento acontece, não depende só, principalmente, não depende somente da prefeitura. É de quem tá por trás, o grafiteiro que tem vontade de juntar essa galera pra fazer as coisas acontecer. Se não tiver pessoas pra fazer isso acontecer... É o articulador, né? Não acontece. O articulador. Mas enfim, e aí nesse processo de conseguir, foi também uma ajuda muito grande pra mim, porque eu consegui comprar mais material e tal, e aí rolava aquela, na época, como vou dizer, a picuinha da época era o seguinte, a gente na época Salvador Cinza era dono da Bomba Bahia, que era a loja que vendia o material, então a gente tinha uma gama de marca muito boa. E aí eu só comprava as marcas melhores, mas não era nem porque eu achava que era melhor, mas é porque eu gostava do fosco, né? Por exemplo, a Gold, a Montana Gold era fosca, já a Black não eram todas que eram foscas. E eu comecei a perceber que usar só fosca para o trabalho que eu gostava, que eu sempre fiz rosto, pra mim, eu curtia mais. Então, rolava aquelas críticas de que eu não usava Renner, que eu não usava Jet, Cologete, que eu não usava, né? Então, assim... Que você não usava as tintas inferiores, né? Exato! Sou rica! Não sabe, sou rica! Não sabe, Sou rica! Era isso, assim... Era isso, mas não desse jeito. Né? Vamos colocar assim, os desafios que eu encontrei em relação a essa coisa da aceitação no movimento era muito mais um questionamento que hoje eu entendo que é um questionamento de classe, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia assim que era aquela rusgazinha. A menina começou a pintar agora e já tá montando na Gold. Não sofreu. Não, o dedo não sofreu, né? Mas eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Eu sofri pra pintar. Pintei com aquela coladinha alto do caramba, que escorria pra caramba. E eu acho que assim, que bom que tem material bom, caramba. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar que, ai, olha, você não sofreu. Mas se você tem um material de qualidade, use, né? Tá aí pra usar. E aí, me abriu muitos olhos em relação a essa questão de classe, assim, de aprender a ficar calada e ouvir certas críticas também, porque é importante. Porque, assim, pra mim, às vezes a diferença era de R$1, R$1,50 de uma lata pra outra. Não era uma diferença tão grande. A gente só sentia se você fosse comprar mais de 10 latas. Aí começava a fazer uma certa diferença realmente no valor. Mas assim, eu preferia, por exemplo, pegar uma Montana Gold, que era R$1,50 mais cara do que a espanhola, porque a válvula era mais macia. Foi aí que eu conheci Kátia, porque depois que eu entrei pra rede de grafiteiros, isso foi muito rápido. Eu comecei em 2007, eu ainda estou em 2008. Quando eu fui para o encontro regional lá em São Paulo, que lá é ótimo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Rede de Grafiteiros BR aqui em São Paulo, que aconteceu na CCJ da Vila Cachoeirinha e Centro Cultural da Juventude, né? Isso. E a gente tirou ali estava pensando no encontro nacional e aí eu trouxe essa problemática, né? Tipo, vamos tirar já o terceiro, vamos tirar aqui do eixo sul, vamos levar pro Nordeste. E aí a gente fez a votação e foi unânime de levar, e aí jogamos pra rede, a rede abraçou, e aí eu fui pra Salvador desesperada. E aí nesse processo eu vim pra cá pro encontro, quando eu voltei eu já voltei falando, né? Gente, vou trazer o encontro nacional. Todo mundo, como assim?
assim? Você começou a pintar ontem, tem 1 ano pintando, você vai fazer contar? Ah, sim. E aí comecei a contatar as meninas, né? Mônica já tava nesse contexto, Lica já tava meio assim, pinta não pinta, corri atrás de circo e tal, e aí eu sabia, alguém me falou, olha, a esposa de Finho, porque ainda tem isso, né? Quando você namora com alguém na cena, você não tem nome, você é a esposa, a namorada de um... A mina do cara. Eu acho que era isso que eu buguei a mente de todo mundo. Eu não era mina de ninguém. Eu Então, sou de que ninguém, nem sou eu. de todo mundo. Só e todo clica. mundo é meu. Beijo, pessoas. Eu tenho um amigo que é o que eu tô hospedada na casa hoje. Que ele é do rolê hardcore, que Kátia era do rolê hardcore, né? Sim. E ele músico e tudo, enfim, rock and roll na veia total. E aí ele, como não, sua lerda, ela sempre tá no mesmo rolê que eu e tal. Eu falei, velho, eu não sei quem é, desculpa, eu não sei nem quem é ela, nem quem é filho. Eu sei quem é os trabalhos, conhecia o trabalho, mas a pessoa... Ele, não, com certeza o próximo final de semana a gente vai se ver. Você sempre está no mesmo espaço que ela, você só não se conhece. Eu falei, então tá bom. E aí nós fomos pra um show e Kátia tava na bilheteria. Olha, desse show. E aí eu falei, olha, aí cheguei, não consegui falar nem 3 palavras. Ela, quero, bora, vamos fazer esse encontro. E aí nisso ela criou o Cistas Crio, que era era pra ser uma trio de grafiteiras, de repente virou uma trio de hip hop nacional, porque Kátia é dessas. Ela é porreta mesmo. Demais. É muito Tudo que bom. ela toca, ela vira, acontece. E vira grande, não é? Vira qualquer coisa. Glitter, Ela purpurinas, enfim. ela é tipo apoteótica, sabe? Apoteótica. Ela chega chegando. E aí... Beijo, Cista, te amo. Eu também, mas eu preciso falar, né? E aí a gente começou esse processo, nós junto com a rede e tal, enfim, foi fatídico, mas rolou. Tá lá, tá na história. Quem não gostou, desculpa, mas enfim, fez Faz o que parte pôde. também, né? Aprendi muito com a rede, aprendi muito com as meninas, assim. Sobretudo de que realmente esse processo de desconstrução é diário, porque eu brinco assim, eu digo, eu sou muito bonitinha, mas você precisa me ver dirigindo, que aí é onde vem toda... Enfim, nesses processos onde a gente precisa ser mais racional, né? Depois do encontro, coincidiu assim, logo na sequência eu tava formando na faculdade, então, em 2009 eu formo, e aí começo a trabalhar, ter alguns processos, assim, por conta da religião, né, que eu era, como eu falei, eu era cristã, evangélica, 11 anos. 11 anos sendo evangélica ou de anos. família? Não. Ou porque... Então, essa coisa da espiritualidade na minha vida é muito forte, sempre foi. Sim. Sempre busquei, de alguma maneira, para além dos meus familiares, ninguém é assim. E eu é que sempre tive essa... Hoje eu esse achei. Em algum momento eu me afastei um pouco por conta dessas coisas, porque aí de repente as críticas que eram só por causa do meu vetor sujo e da minha boca suja, de repente era porque eu era crente. E aí as pessoas enchiam muito meu saco também. Aí eu falei, velho, eu tô a fim de viver isso nesse momento. Então, existia um período onde aí eu vou te falar, não era que eu não produzia, eu produzia grafite, mas eu produzia um grafite gospel, sacou? Eu viajava muito em eventos dentro de igrejas e tal, que é um processo que eu não divulgava, assim, justamente porque eu não tava muito afim de me estressar. Então, assim, fiquei meio que... Mas era fora da cena hip hop mesmo, né? Em 2012, tava na Secretaria de Cultura já trabalhando, quando teve a Semana Baiana de Hip Hop. E aí o Coscar que me convidou pra fazer parte da mesa e de pintar. E aí me deu aquele fôlego de novo. Falei, deixa eu voltar a ficar com a galera de novo. E aí eu vim devagarzinho. Só que vieram várias questões. Aí em 2013 eu sofri um acidente de moto. Aí fiquei lenhada na perna direita. Aí em 2014 e tal, quando eu já tava no flow de voltar a andar de novo, enfim, comecei a trabalhar com editais muito pesados e não tinha muito tempo. Juntei as escovas de dente, aí você tem que cuidar de cada... E nessas horas eu tiro o chapéu, tiro a blusa, eu tiro tudo pra Mônica, porque gente, a bicha é isso, né, mãe? É pizzaiola, é demonstradora de produto, é grafiteira, é tudo. Ela é linda e é linda, né? Ainda consegue ser linda com tudo isso. Porra, se puder, velho, me bate. Ela, entendeu? Então assim, e aí até fico meio envergonhada às vezes quando eu começo a colocar meus poréns de produzir pouco na rua. Porque na hora que eu começo a falar nisso, eu penso, meu Deus, e Mônica?
além de ser rápida, ela chega onde não importa se tá no alto, se não tá no baixo, se é pequena, se é grande, ela chega, não E reclama. desenrola. Faz o trampo dela, sabe? Assim, e isso pra mim é uma grande referência, é uma mulher da porra. Isso é muito legal de você estar falando, porque às vezes pro mundão a gente só faz uma atividade, né? Nós só gravitamos, então tipo, é importante saber que, a mulher, inclusive assim como a Rebeca acabou de falar aqui, da Mônica, que é uma referência assim pra gente pensar, a gente se desdobra em 1000 pra fazer o que a gente gosta, sabe? De lá pra cá, eu tô nesse processo de voltar. Eu tô querendo, assim, me inserir novamente, assim, de maneira... Porque eu sou isso aqui mesmo, né? Eu sou artista plástica, sou grafiteira. O hip hop, como movimento, assim, mudou minha vida, assim. Eu não abro mão. Eu sei que, às vezes... Por uma questão ideológica, assim, né? A gente sabe que o movimento é um movimento periférico de preto, né? E às vezes falar preto, pobre e periférico, né? E eu não estaria de uma questão inserida nesse contexto, não vim disso aí, mas por conta do hip hop minha mente abriu e mudou de uma maneira. Reconheço meus privilégios, sei da minha condição, mas assim, se não fosse o hip hop eu não saberia dessa condição, certamente. Eu estaria na minha bolha, estaria sendo mais uma pessoa que, enfim, que não observa o próximo, não vê o próximo. Então a minha, tipo assim, não sou melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário, eu tenho muito que aprender, eu digo, eu preciso do hip hop. Tipo assim, eu não sou nada para o hip hop. O hip hop é que é na minha vida, sabe? Então o grafite pra minha vida é isso. É poder estar aqui trocando com você, é poder conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, tentar contribuir com aquilo, com pouco que eu tenho de, seja lá capacidade intelectual ou técnica. São coisas que através do hip hop eu acho que é possível, sabe? Através do grafite, através da arte e educação. Então, assim, eu não abro mão disso, sabe? Assim, eu fico dizendo, vocês vão ter que me expulsar, velho. Assim, eu não pinta aqui, você não pinta, diabo! Vai, miséria, sabe? Mas, então eu amo o que eu faço, assim. E aí tô aqui em São Paulo, nesse rolê, tentando fazer, enfim, essa troca. Mas, ó, tô de rolê aqui, velho. Me chama pra pintar, me chama pra trabalhar também. Tamo junto. Tamo E junto. misturado. Galera, então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês querem saber mais da Rebeca? Quem que vocês querem que eu traga aqui pra gente trocar essa ideia, entendeu? Porque a rede dos grifteiros é muita gente, entendeu? E obrigada por vocês chegarem até aqui. Beijo. Até a próxima. Beijo! De você. Tchau, galera! A gente começa a ver, não, vamos explorar isso. Que nem você tá explorando as bolinhas. Que eu acho louco, porque quando a gente olha o trabalho da Rebeca de longe, todo mundo acha que é realismo, sabe assim? Todo mundo acha que foi stencil, mas não. Foi tudo na raça ali, na mão, entendeu? E fica perfeito. Perfeito, você foi Perfeito, amiga. cara. Desculpa, gente, eu não vou entrar nessa, não vou, velho. Você não vai entrar na minha mente. Porque eu gosto do trabalho. Esse vídeo não vai pro YouTube? Ele vai. Aí vai o povo comentar, Fossou, hein, Crica?